Então chegamos agora ao nosso terceiro RaízCast, edição Diário de Santa Maria, né? A edição especial. Júlia até me olhou preocupada. Será que eu errei, Júlia? O que eu fiz? Terceira temporada e o terceiro episódio do RaízCast. Então estamos tudo no 3. E o nosso programa, para quem chega agora, é um programa que nasceu pequeno, com o intuito de trazer a história de empreendedores, porque geralmente, sempre digo, as pessoas olham lá em cima quando está no sucesso, né? Mas o que tem essa trajetória até chegar ao sucesso? Então, o programa é para isso, são cada histórias inspiradoras, principalmente aquele que está quase desistindo no empreendedorismo e aí, olha, poxa, o cara passou isso aí também, eu acho que agora eu não vou desistir. Então, esse é o objetivo do nosso programa. E ele foi crescendo como um desafio que eu sempre faço para as pessoas entenderem que a gente vai iniciar pequeno. E hoje podemos dizer que o RaízCast está uma empresa grande dentro do Grupo Diário, na Rádio CDN, na TV Diário e nas plataformas. Então, o sucesso é assim, gradativamente e com tempo. E como é de praxe, eu não apresento o convidado. O convidado é quem se apresenta. Obrigado pelo convite, Rodrigo. É uma satisfação, é uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha história, falar sobre negócios, falar sobre empreendedorismo, que é algo que me atrai bastante. Meu nome é Jair Fazolo, sou um empreendedor nato, gosto de empreender, tenho 38 anos, cheguei em Santa Maria em 2014. Um guri novo perto de mim já. Sou pai, sou marido, sou líder numa equipe maravilhosa que nós estamos construindo. E a nossa história aí por em diante agora. Que agora nós vamos conversar. E eu já saio dizendo que o pessoal muito gosta de falar sobre vendas, né? E eu sempre tenho aquela tese, quem vende consórcio vende qualquer coisa, porque não é fácil, né? É um desafio grande. E com o tempo agora nós vamos dentro do programa, as pessoas vão entender. Eu também, gente, eu tenho muita dúvida, eu vou aproveitar o Fazolo aqui, vamos, né, saber sobre consórcio, ganhos, é muito importante isso. E também a tua história. Eu queria começar o programa para te falar um pouquinho, primeiro, natural da onde? Sou natural de Porto Alegre. Porto Alegre. Então nós estamos iniciando a nossa edição do Diário de Santa Maria e até agora nós tivemos 4, 5, é o 6º entrevistado e apenas um de Santa Maria. Na edição anterior da Fadisma tivemos 33 entrevistas, sendo 50 pessoas e apenas 9 de Santa Maria. Olha aí. Vê que Santa Maria é uma cidade acolhedora, né? Que atrai muito. Exatamente. Vamos lá. Nascido em Porto Alegre, conta para nós um pouquinho dessa infância. Bom, nasci em Porto Alegre, né, com pais que trabalhavam no ramo do equino, com cavalos, né? Crioulo? Não, cavalo de corrida. Ah, de corrida. Então, desde da minha infância, nós fomos criados na velocidade, né? Fazendo tudo rápido. Tudo a mil. Tudo era um segundo de diferença, já fazia um impacto muito grande, né, nos resultados. Então, desde lá a gente veio com muita disciplina, porque tem que ter disciplina para te treinar, acordar cedo, fazer o que tem que ser feito, estudar sobre o teu negócio, sobre o ambiente que tu está vivendo. Então eu fui criado nesse meio, com uma disciplina muito grande, vendo os outros como eles tinham resultado, e eu comecei a gostar muito disso, né? Então eu fui uma criança que não tinha um sonho de ser médico, advogado, engenheiro. Eu queria ser do negócio, né? Eu queria ser do negócio. Então eu busquei sempre essa carreira, né, de vendas, né? O mundo acabou me jogando para as vendas, né? Depois, metade da minha família é de Bento, metade da minha família é de Uruguaiana. Depois a gente passou um tempo em Uruguaiana, depois voltei para Porto Alegre. Né, lá terra vizinha, sou de Quaraí, né? Então, terra vizinha, Uruguaiana. Quaraí, acho que é um bairro de Uruguaiana, né? Mais ou menos isso. Não, com certeza. Que Uruguaiana é um distrito de Alegrete, né? Sim, E olha só que, tô analisando isso aí, as duas cidades que tu falou, nós temos as nossas principais lojas nessas duas cidades que tu falou, Uruguaiana e Bento Gonçalves. Uhum. Isso, então eu sou uma mescla ali dos italianos, raízes lá e do pessoal da fronteira. Do Bugre, né? Eu sou Bugre. Eu acho que eu sou Bugre, índio, eu nem sei ainda, mas eu sou mais ou menos por aí. Então, aprendi muito lá em Uruguaiana, né, onde eu comecei a minha carreira profissional. Depois de lá minha mãe tinha um jornal, eu comecei entregando os jornais nos pontos de venda,
e acabei abrindo mais novos pontos de venda e comecei a ganhar dinheiro ali muito, muito novo, né? Ali pelos 14, 15 anos. E comecei a ver que quanto mais eu trabalhava, quanto mais eu conseguia abrir novos pontos de venda, mais eu ganhava. Então ali eu comecei a gostar de ganhar comissão, né, sobre vendas. Ver que não é aquela coisa fixa é um detalhe, o comissionamento é o que faz tu te transformar. Exatamente. Então, na minha posição, ela podia ser bem inferior, né, às outras posições que existiam na empresa, mas eu acabava ganhando um valor interessante, superando os cargos maiores que estavam ali. maiores. Sabe que isso que tu está falando, eu sempre converso com as pessoas e digo, principalmente para os meus vendedores, para a minha equipe lá, vocês são quase que um sócio da empresa. O vendedor, que é aquela profissão que todo mundo fala, né? Ah, tu não estudou, tu vai ser vendedor. O pessoal falava muito isso. Hoje é uma profissão quase que escassa, é um talento muito procurado. E eu sempre falo, vocês têm oportunidade de estar na venda, vocês são quase um sócio na empresa. Porque muitas vezes, e é uma coisa que eu falo para as pessoas, o dono da empresa, ele tem um prolabore, ele tem um salário, que eu sempre digo que o justo do salário do dono da empresa é no mínimo o dobro do maior salário da empresa. Isso aí seria um prolabore justo para quem é dono de uma empresa. Tem os seus investimentos, seus riscos. E claro, e aí vem a questão do lucro. O vendedor tem o seu salário, e muitas vezes aquela bonificação, premiação, né, ou comissão ultrapassa o ganho do proprietário. Isso acontece muito porque nós estamos falando que 70% das empresas no Brasil são pequenas empresas, né, nem chegam a ser quase médias. Então é muito importante as pessoas entenderem que a profissão é muito valorizada e dá para ganhar bem. E tu viu isso há um bom tempo atrás, né? Exatamente. Então fui para Porto Alegre, em Porto Alegre também comecei a empreender. E lá eu também trabalhava com vendas, trabalhava com comissão, e isso daí entrou no meu sangue, e dali eu não saí mais, né? A vida me trouxe para Santa Maria em 2014 para eu assumir também um projeto de financiamento habitacional com Santander, e dali eu conheci o consórcio, né? Conheci a HS Consórcios, viramos representantes da administradora, e dali por diante aconteceu a Fazolo Consórcio. Tu veio, na verdade, para uma missão, dessa missão tu acabou conhecendo a área do consórcio, ainda não tinha conhecido? Não conhecia. E eu aí nem foi... gostava de consórcio, na verdade. Porque lá em Porto Alegre tinha tomado um golpe do vendedor de questão de consórcio. Eu nem gostava, para ter uma base. E a época que tu chegou em Santa Maria, quase mais ou menos a minha época. Eu não me lembro se eu cheguei em 2013, mais ou menos também, ou 2015. Foi entre 2013 e 2015. Então foi mais ou menos essa mesma época que eu também cheguei a Santa Maria. Eu cheguei em Santa Maria porque a minha empresa que eu tinha aberto em Uruguaiana não tinha dado certo. Tinha aberto uma financeira lá, não consegui Isso é bom tu falar para as pessoas. Ela operar, e aí eu me vi perdido, vi uma oportunidade e agarrei. Cheguei em Santa Maria em 2014 com R$1.800 no bolso. R$1.800 eu comecei o negócio da erva. É. Tá, inclusive na história. Foi a postagem que nós fizemos agora, né, Julie? Nós fizemos uma postagem, se tu olhar pra dizer que eu não tô mentindo, se tu olhar ali a última postagem minha, fala de iniciar um negócio com 1.800, a distribuidora da erva. Na verdade foi 1.832. Então, não, foi 1.800 justo, e ainda pedi um boleto para 30 dias pra distribuidora, pra mim pagar a fábrica. Então, eu comecei assim, né, e não conhecia ninguém, realmente não conhecia ninguém em Santa Maria. E comecei ali, fazendo o que eu falo para os meus vendedores fazerem. Falar, network. Vai pra rua, né? Tira a bunda da cadeira, vai pra rua, vai conhecer gente. E eu ia de porta em porta, eu ia para casa colocando os panfletos dentro das caixinhas de correspondência, nos carros. E assim eu fui indo, e até conseguir chegar hoje, graças a Deus, aí um patrimônio, né, significativo, uma empresa líder de mercado, né, nesse pouco tempo, né? A gente isso que eu ia falar, que o mais importante hoje eu vejo não só a questão do dinheiro ou faturamento, porque eu sempre falo, faturamento é ego, né? Se eu olhar na questão da Solar, são os faturamentos muito grandes, então existe empresa quebrando, então faturamento é ego, mas o mais importante é ser conhecido. E aí tem uma coisa que eu vou ter que cutucar agora, que o Cancian teve aqui, eu fui para cima do Cancian, vários outros que eu não tô lembrando de cabeça,
questão do outdoor, quando é que tu entrou? E eu sei que tem aquela fotinha. Quem tá assistindo aí, ele tem uma fotinha que ele faz assim, chamando, cheio de charme. Vem. Conta pra nós quando entrou no outdoor ali. E se já, aí vem meu desafio, né? E se já conhecia o outdoor do Careca, né? Conhecia sim, não tem como não ver, né? Tá por tudo. Existe uma jogada aí. Não, sim, ali eu utilizei o espaço para outdoor, né, justamente para fazer um reforço de marca. A gente sabe que tem, né, concorrentes entrando na cidade, e quando uma pessoa entra na cidade, a primeira coisa que ele faz é colocar outdoor. Então, aquele espaço já é meu, né? Então eu não tinha o porquê não fazer. E vou te dizer que é muito legal aquela chamada, né? Porque a estrutural mesmo ali, ela chama muita atenção, muito legal, a iluminação à noite ali, é muito legal. Isso. É uma estratégia muito boa. Isso, ainda está faltando iluminação outdoor, mas a gente já providenciou para regularizar isso daí. Né? E gostei do movimento e estou procurando outros pontos aí para investir mais em outdoor. Ele é um investimento que, claro, é a longo prazo, né? Todo mundo acha que vai fazer a primeira e já vai dar, não, mas ele é um passo longo. E é como eu estava falando contigo aqui, cada vez que eu vou lançar um novo outdoor, vem um desafio, porque as pessoas estão acostumadas àquilo ali, elas querem se surpreender cada vez mais. Então, para mim, está ficando mais difícil as criações hoje da questão outdoor. Mas é um reconhecimento de marca, é um reforço de marca, é um reconhecimento, a pessoa passa, ele lembra de ti. E aquele outdoor ele é estratégico porque ele fica bem na passada daquela lombada eletrônica que tem, sabe? O pessoal diminui. A pessoa tem que diminuir ali para dar uma Não, e a própria loja, né, já faz a questão da propaganda. Então, isso é que nem eu tive falando com o Carlinhos, não, o filho do Carlinhos, agora me faltou o nome da Super Alta, o Guto. O Guto me falou, Rodrigo, e o Cancian, também na entrevista falando com o Cancian, ele me falou, pô, que jogada de marketing aquela tua agora da van, né? E aí eu falei, sim, eu já cobrei do Guto alguma coisa, nós estamos em negociação, porque eu boto por gosto a van na frente da empresa, e aí o Guto pediu para deixar a van de bico para frente, porque aí fica a marca da fora ali, e tem o Careca estampado ali, então ficou um outdoor que já rebate para a empresa, né? Então ali realmente, diz o Cancian, aquilo é jogada de marketing, né? Eu digo sim, aquilo ali tudo é pensado porque a pessoa tem que... E é isso que eu falo, né? Tem que usar o marketing, principalmente quando não você tem dinheiro, tu está iniciando, é marketing e network, não tem outra coisa. É verdade, eu quando comecei, eu me lembro que eu dormia no escritório, porque o tempo da noite, que eu não tinha internet em casa, né, eu tava começando, não tinha nada, né, eu ocupava a internet do escritório, ele ficava na Galeria Krebs ali, né, eu dividia a sala. Quando comecei. Então eu passava a noite, naquela época dava muito resultado de postar em grupos de Facebook. Então eu passava a noite postando para quando as pessoas acordassem, elas tivessem o primeiro anúncio meu ali. Né? Então eu saía de lá bem tarde da noite, porque era muito grupo, não tinha essa... Hoje, a tem facilidade, mais exatamente. Tu posta num, posta em todos. Não, hoje, naquela época era raiz mesmo. Não, né? E eu lembro eu buscando muito, virava a noite buscando muito clientes também que falavam no Facebook de empresas concorrentes e coisa, e eu catava muito, sabe? Isso deu muito resultado. E foi um desafio, né? Como todo, mas agora eu quero ouvir o teu desafio, os primeiros passos, a mudança. Mas antes disso, eu queria dizer assim, tu aprecia um vinho? Eu gosto, tá. Então, sim, aprecio, né? Eu sou um cara que tô aprendendo agora de tudo. Eu para mim, de início, o vinho do padre, olha só o nome, é o vinho do padre, né? Vinho do padre. Se tiver algum pecado aí, é capaz de ajudar. Olha aí, vamos se purificar. Então. Por aí. O vinho do padre eu achei que era um vinho colonial, mas não, ele é um vinho artesanal, tá? Então ele não é um vinho, uma gran reserva, nada, mas é um vinho artesanal, feito com muito carinho, até ele sempre na produção. E eu descobri que a diferença é que ele é feito, o colonial vai um pouco d'água e o artesanal não, ele é 100% suco da uva e muda um pouquinho na questão eu nunca lembro o nome do que, na levedura, pode ser? É isso aí, né, que é colocada. Então, ele é muito legal. Então esse é um vinho artesanal e sabe o que é o melhor? Eu já ia te dizer, pode mostrar para a produção ali, a produção vai mostrar. Não, o Raiz Cast está outro nível, né, mostra para a produção. E aí, então, esse vinho aí, ele é um vinho artesanal. É um presente do vinho do padre para todos os nossos convidados, né? Vamos apreciá-lo. Hoje. E aí... Daqui a pouco não tem hora. E aí, para continuar, depois nós temos outros presentes aí também. Continuar isso,
Conta para nós um pouquinho dessa tua dificuldade, para as pessoas entenderem que... Como é que é essa dificuldade? Como é que foi os primeiros passos? Quer saber como é fácil, como é difícil vender consórcio? Não, primeiro eu quero saber a tua dificuldade para mostrar para as pessoas esse a mais, esse plus que tu... Teve algum momento que tu... Vou desistir de novo? Quero... Pá, tá complicado. Ontem eu tive esse pensamento. Não, esse é um pensamento que ficou no passado. Hoje a gente não desiste, hoje a gente reformula. Mas pensa de vez em quando. Não vontade de dizer, pá! Eu vou largar tudo. Mas o que aconteceu? Eu tinha um grande desafio. Eu não gostava de consórcio. Não gostava porque eu não acreditava, porque eu tive péssimas experiências, né? Realmente eu fui ludibriado lá em Porto Alegre por uma empresa. Fui catar na 0 hora e... acabei... Ele me prometeu uma coisa... Iludido pela venda. E não aconteceu. E aí o consórcio, eles me fizeram uma proposta muito boa, sabe? E era melhor do que a do financiamento. E o financiamento ali, eu já não gostava do financiamento por causa que o preço que a pessoa paga no final é muito grande, cara. Muito grande. É uma prisão financeira, né? Então, eu vendia... A mesma coisa quando eu vendia empréstimo consignado e tal. E isso daí também não era bom, sabe? Quer dizer, dependendo da situação da pessoa, vai ajudar, certo? Só que eu não me sentia bem... Muitas vezes uma pessoa pegava uma dívida, contraía uma dívida para pagar uma outra dívida que muitas vezes nem era dela, sabe? Então, era um negócio que não me fazia bem, não me sentia bem. Eu precisava disso para poder crescer, né? Eu vou só te cortar antes de tu seguir para entrar no consórcio, que eu quero aprender também, todo mundo ouvindo, e vou complementar isso que tu falou agora sobre a questão do financiamento e cobrir uma dívida ou outra. Eu tive na imersão passada... A Elisandra, ela foi e fez a imersão passada e ela tem 24 anos de instituição financeira. E nos atendimentos que ela tem dado à consultoria hoje, inclusive nós tivemos a reunião hoje de manhã até, e aí eu convidei ela para ela participar da imersão com a participação falando justamente isso. Os contratos com instituições financeiras, que ela disse assim, o número, eu me apavorei, 95% das empresas fazem uma contratação errada, um produto ofertado errado para aquele momento e o juro é absurdo e a economia é muito grande. Então eu vou agregar agora justamente para as pessoas que fazem a imersão, os empresários, essa área também para entender sobre a negociação, que é muito importante do juro, contratação e o que está contratando. E tem muito erro no mercado. Vindo isso, que eu estou falando agora, justamente a orientação, fala para nós aí sobre o consórcio, que eu também quero aprender as vantagens de qual é o ideal. Então aí ele vai entrar junto, né, nessa explicação. Porque aí, como eu vi que a proposta era boa, eu disse, não, eu preciso aprender sobre isso. Para começar a vender, eu preciso entender. Então eu fui para dentro de lei, fui para dentro de circular, assisti vídeos, e tinha pouco material naquela época. Então eu me ative mais a documentos, né? E disse, não, mas isso é bom, isso é bom. Isso é bom. E a minha maior dificuldade no início era vender algo que eu não conseguia comprar. Porque naquela época eu não tinha dinheiro. Não. Então eu não conseguia comprar... Para mostrar que é bom. Para consumir, para realmente ter a segurança de ver que era bom. E eu vejo que hoje os vendedores, a grande maioria dos vendedores que vendem um produto também com valor agregado alto, também tem essa dificuldade. Idem a Solar também, né? Hoje o pessoal ter para mostrar, para... sentir a economia, né? Sentir realmente a transformação da vida, a transformação daquela parte do teu negócio. Então, o que aconteceu? Eu vi que era bom. Eu disse, não, então é bom. E eu vou para cima. Comecei a trabalhar, a ficar conhecido, a criar um nome, investi muito em network, investi bastante em desenvolvimento pessoal, que foi a grande virada da minha chave, quando eu investi em imersões, quando eu comecei a olhar para dentro de mim e ver que a dificuldade do meu crescimento, que eu achava que era produto, que era os outros, que era a família, que era problemas, que era não sei o que, era tudo desculpa minha que me impediam de crescer. Então, quando eu comecei a me desenvolver pessoalmente, foi aonde eu fui quebrando algumas crenças, refazendo, né, ressignificando outras, e isso começou a me libertar, me deixou mais leve, eu comecei a saber o que eu gostaria, porque
Porque por mais que eu era uma pessoa, eu me considerava uma pessoa com um certo conhecimento na área. Só que quando eu comecei a olhar para dentro de mim, eu vi que eu não sabia nada. E quando eu comecei a me conhecer, não foi um processo muito fácil, porque a gente descobre coisas, né, que nem sempre a gente gosta, né? E a gente vê que nós somos os nossos maiores sabotadores. E graças a Deus eu passei por esse processo, porque hoje eu consigo identificar e ajudar muitas pessoas. Assim como tu estás fazendo na tua imersão. Tu deve ter passado também por um período de desenvolvimento pessoal. Com certeza, eu sempre digo que isso é um tema que eu bato muito hoje, que é a questão da humildade, né? Saber de onde tu veio e ter humildade. Porque para mim foi um crescimento muito rápido, uma transformação. Imagina, nós falava em R$1.000, alguma coisa assim, de uma hora para outra, vendendo mais de 100 milhões e trabalhando com... Então, e tu começa a crescer, desenvolver, e aí tu perde. E não só na profissional, né? Tu perde em família. Sim. E isso foi uma lição muito forte que eu tomei, Dona Jaque. Eu acho que quando Dona Jaque acordou e partiu para cima, e aí foi que eu disse assim, opa, para aí que a coisa está tudo errada. E é importante isso que tu tá falando, porque para mim a minha virada de chave foi essa, no momento que eu tivesse a humildade e saber, e por isso mesmo dando a mentoria hoje eu aprendo muito, cada convidado que vai lá, cada empresário que está fazendo, eu estou aprendendo também, e eu aprendi que a humildade e o dinheiro é uma consequência. Exatamente. Cara, no momento que eu aprendi assim, ó, hoje eu tenho o meu carro elétrico, é o mais novo, o carro elétrico que eu comprei em 2020, tem uma caminhonete que eu comprei para ir para fora em 2018 e não estou pensando em comprar um carro zero nesse momento, porque eu acho que aquilo ali está dentro disso. E quando eu aprendi isso, sabe, para não... que eu vejo muito hoje, o cara cresce um pouco no empreendedorismo, no empresário, vai lá e compra o mega carro, às vezes até financiado, para mostrar aquele poder, né? Eu aprendi que isso aí para mim não tem mais significado. Então, acho que daí em diante eu comecei a fluir as coisas. Isso daí é um erro que os empreendedores novos, e até digo o emergente, né, o profissional que está emergindo, ele acaba contraindo dívidas de consumo e não fazendo dívidas de alavancagem. Exatamente, isso aí. Então, hoje a gente tem que ver o que tu tem mais de dívidas. Eu tenho mais dívidas de alavancagem hoje, né, que eu sei que futuramente vão me trazer retorno, né, o dinheiro vai, mas ele vai sabendo que ele volta. Né, e vai voltar com alguns amigos. E isso é o grande segredo. Quando tu pega essa questão e tu passa por essa fase, né? Hoje, graças a Deus, a gente não pega dinheiro para alavancagem, quase que a gente já circula com os próprios investimentos, né? Então, mais ainda tu começa a aprender isso, mais tu, né? Opa, vamos raciocinando. E eu lembro do meu tempo que, cara, para mim pagar o meu telefone ou a minha luz, eu contava a moedinha no início do mês para fazer aquilo ali. Então, essa transformação é muito importante. Eu acho que no momento que tu te descobre nisso, cara, que o dinheiro é uma consequência. Do teu trabalho. Cara, tu foca no trabalho, tu vê, tu sabe que quando nós tivemos isso que Dona Jaque me chamou, né, veio lá, vem cá, ou tu muda ou tchau, acabou. E aí essa mudança, transformação, e eu gravo que a minha sogra mandou um áudio eu fui semana passada na minha sogra, e tu vê que nível anda, né, que a minha sogra falou pra Dona Jaque, disse assim, me surpreendi com o Rodrigo, ele na humildade dele dormiu aqui no quarto, no chão, fazendo não sei o que e tal. Eu digo, poxa, eu era tão nojento assim, gente, eu não acredito nisso, cara, porque pra mim sempre é coisa, tu vê que passa um momento que tu não percebe, que tu te transforma. Verdade. E aí a Jaque disse, olha, o pai e a mãe estão tão felizes, parece que eu tô com outro namorado, diz ela, depois de quase 25 anos de casado. Olha aí. Então tu vê, isso pra mim me transforma, sabe, em ver que realmente a gente muda e se torna uma pessoa nojenta, vamos dizer nojento até, porque eu não acredito que eu cheguei a esse ponto de eu que morei até né, então isso é muito importante. E é importante que as pessoas que estão começando entendam isso, porque tudo é um processo. Eu digo que o sucesso, ele traz muitos amigos. E o processo, ele seleciona. Né? Ele seleciona. E nós, empreendedores, nós somos solitários, né? A gente tem muito conhecido, muitas pessoas estão à nossa volta, a gente convive com muita gente, mas amigo mesmo, daquele que tu vai contar não vai na palma da mão, né? Não vai. E por isso que eu acho importante essas reuniões de empresários que pensam, que têm o mesmo pensamento,
as imersões, porque tu vai encontrar pessoas com os mesmos problemas, que elas estão abertas Focado a trocar naquilo. contigo informações. Tu já passou pelo que eu tô passando, como que tu fez para eu não precisar errar de novo. Então, eu digo, conselho se dá, mas tu tem que saber de quem tomar, né? Exatamente. O Carlinhos fala isso no programa de abertura. O Carlinhos falou: gente, é isso aí, é tu tomar uma atitude e ver com aquela pessoa que já passou, que fez te dizer sim, dá, vai, não, não dá. E ele é um cara que sempre diz que ele está em aberto, as pessoas perguntar para ele, porque ele já passou. Eu sou um cara que aprendi muito ele, aprendo muito com ele, muitas coisas eu converso com ele, né? Dou exemplos de quem olhar aí o primeiro programa edição vai ver, inclusive, a história que eu contei. O network é tudo, inclusive o network, um dos maiores CEO, ele me abriu na Inglaterra para mim, uma reunião lá, e então é sensacional isso. Perfeito, perfeito. E aí o consórcio, ele vem nesse grande desafio, porque o desafio do consórcio não é tanto a venda, tá? Porque o produto, ele se vende sozinho. Existe uma necessidade de mercado. Todo mundo tem um desejo. Então eu parto do pressuposto que todas as pessoas economicamente ativas, elas têm que fazer um consórcio em algum momento da sua vida, tá? Para algum objetivo. E aí a gente começa a linkar com o consórcio como ferramenta de investimento. Vou fazer uma pergunta dura agora, que eu tinha um pensamento, é isso que eu quero que tu me transforme em pensamento. E até para me orientar as pessoas correto, né? Para mim, consórcio é alguém que vai te ensinar a guardar o dinheiro. Ele cobra para guardar o meu dinheiro. O consórcio, ele não é mais assim, né? Tá, é isso que eu quero. Porque tudo é uma questão de objetivo. Eu costumo falar, eu tenho um workshop sobre investimentos, né? Por mais que eu utilize o Anderson para cuidar dos investimentos. Do teu dinheiro. Não, mas o homem é fera naquilo ali, né? Porque eu acredito que tu tem que trabalhar com profissionais que entendam do negócio. Isso aí. Eu entendo sobre investimento, mas não é o meu negócio. O Anderson, dá um exemplo desse profissional, que é reconhecidíssimo, ele vai estudar no tempo suficiente para falar quando que tu tem que entrar, quando tu tem que sair do investimento, o que tu tem que aportar, o que tem de novidade, quais são os perigos, os riscos que estão vindo. Coisas que nosso negócio, a gente não tem tempo para ver isso. Não. E é por isso que nós contratamos profissionais especializados naquela situação. Então, o consórcio, ele não é um investimento. Ele não é caracterizado como investimento, mas ele é caracterizado como uma ferramenta de alavancagem financeira e aumento de patrimônio. É a mesma coisa que acontece com o financiamento. Se eu te perguntar, financiamento é investimento? Não, para mim Depende. Não. Depende. Por quê? Se tu comprar um imóvel hoje financiado, vai lá na Cancian, né? Tu citaste ele. Acabou de me indicar um cliente, vamos fazer propaganda pro Cancian aqui. Foi lá pro Cancian, né? Ele foi lá e indicou um imóvel na planta. Tu vai lá e financia esse imóvel na planta. Quando esse imóvel ficar pronto, tu vende ele e tu ganha dinheiro. Mais do que investimento. Então, significa que o financiamento ele foi um meio, mas aí tem que ter ferramenta de investimento. Só tem que ter um pequeno detalhezinho, sem juro, né? Eu compro na planta com parcela sem juros justamente para fazer esse investimento. Eu comecei agora também a largar um pouquinho para comprar apartamento, sabe? E é muito engraçado, cara. Eu larguei quando eu comprei o campo agora também, que nós compramos. Eu comprei um campinho só para ter meu cavalo crioulo, assim. Mas cavalinho normal, tá? Ganhei de um amigo ainda, o primeiro ainda ganhei dele, uma égua com cria. E aí eu comprei o campo, mas eu falei assim, ó, pá, eu até falei, a Linda, ela é uma corretora, e eu tava com ela, e eu só botei um vídeo que eu tava vendo lá com ela ali, porque ela foi a minha primeira mentoranda que eu sorteei há tempos atrás, para fazer um teste TV, né? E eu só botei assim no meu Insta. Cara, tu não tem noção na outra semana o que tinha de corretor lá. E aí, inclusive, esse campo que eu comprei foi por um deles, que o cara foi tão insistente assim, ele sempre falou com a minha secretária, não foi aquele cara chato nem nada, foi tentando com a minha secretária, disse, tá, vou receber ele, porque eu não gosto, tipo, sabe, não vou receber ele. E aí eu fechei essa questão do negócio. E agora eu comecei com a questão, por isso que eu tô falando contigo, nem vou falar que eu tô começando a questão do apartamento, porque senão vai estar cheio de gente querendo vender lá. Mas é muito devagar, tá, gente? Pra ver como é que ficam os resultados comprando apartamento na planta. Isso. Então, mas observa-se que por mais que tu tenha pago juros, o financiamento foi uma ferramenta de aumento de patrimônio, ou se tu vender ele e lucrar dinheiro na venda, de alavancagem financeira. É um investimento então, forte. Ele é uma ferramenta para fazer um investimento. Isso. A mesma coisa do consórcio. Conforme for o teu objetivo, ele pode ser a melhor ferramenta
para te aumentar teu patrimônio ou se alavancar financeiramente. Né? Então, o que a gente... é nessa metodologia que nós trabalhamos. Eu digo, se é para guardar dinheiro, tá bom, é teu objetivo, eu respeito. Mas tem outros meios melhores de tu guardar dinheiro. Consórcio, o objetivo... E quando eu falo sobre objetivos, é porque todo investimento ele tem que ser feito com um objetivo. Porque 95% da população que investe na poupança, sem objetivo... O antes fica bravo falar investir na poupança. Não, sim, mas olha o número que existe. 95% das pessoas que investem em poupança, elas mexem antes do terceiro mês. E aí, faz com que o banco não tenha segurança, então por isso que ele paga pouco. O que acontece? As pessoas, elas mexem porque elas não têm objetivo claro. Eu tenho um estudo lá que 61% das pessoas hoje não investem em nada. 23% investem em poupança. E 2% guardam embaixo do colchão. Olha o quão... Joga dinheiro fora. Isso eu linko com o consórcio. Por quê? A falta de conhecimento é o nosso maior inimigo. Educação financeira, né? Não procurar onde tu colocar o dinheiro, tu não fazer um movimento para que o fantasma da inflação não coma o teu dinheiro. A inflação, claro, outro inimigo do dinheiro. O consumo compulsivo, que tem muitas pessoas que acabam fazendo com que o seu sentimento de perda tu coloque em uma compra, né? Então é uma situação psicológica. E o imediatismo, que é do brasileiro. Eu compro, depois eu vejo como vou pagar. E aí ele entra numa ciranda financeira que ele não consegue mais sair. Essa é uma das maiores dificuldades que nós vemos. Eu chamo dos 4 inimigos do dinheiro, né? Os cavaleiros do apocalipse do dinheiro, né? Então, esse imediatismo, ele vem como uma cultura brasileira que é o meu maior concorrente. O meu maior concorrente não é o banco, não é a outra administração. É o pra onde? É o que nem eu fiz aquela pergunta para ti. E aí até a tua resposta, aproveitando para as pessoas, que eu te perguntei. Eu tiro meu dinheiro e compro um carro, ou eu pego e faço um consórcio e consigo contemplar mais... É um imediatismo, né? Se eu pegar o consórcio, consigo contemplar rápido? Aí, como eu te digo, quem não se planeja paga mais caro. Essa é a regra hoje do mercado. Se eu não me planejei, se eu não juntei dinheiro, ou se eu não fiz um consórcio, eu vou ter que ou tirar do meu bolso e vou me descapitalizar daquele valor que poderia estar me rendendo, ou eu vou ter que fazer um financiamento e pagar um juro alto. E pagar um juro alto por isso. Ou eu vou ter que fazer um consórcio e dar um lance alto. E aí tu também está se descapitalizando, mesmo que seja um menor. Porque tem que dar um complemento. Por quê? Então o imediatismo, ele é caro. A tua vontade de comprar agora é mais cara. Por isso que quando a gente fala sobre investimento, nós temos que falar sobre objetivo. Se tu tem um objetivo de trocar de carro, e tu sabe que tu vai trocar de carro, e tu sabe que durante até tu não trocar mais de carro, tu vai trocar mais umas 10 vezes de carro, umas 5 vezes de carro, né? Porque tu é novo, tu deve ter uns 32, né? Mais ou menos. Quase 50. Tu vai trocar mais umas 5 vezes de carro, no mínimo. Então, o que tu vai fazer para antecipar o momento quando chegar no momento de trocar de carro, o que tu tá fazendo para chegar naquele momento e tu ter o dinheiro sem a necessidade de tu se descapitalizar ou a necessidade de contrair uma dívida com o banco. E aí que entra o consórcio. Aí que entra nós. Eu tenho que trabalhar o teu objetivo. Lembra que a gente conversou a primeira vez e eu te perguntei, tá, tu tem pressa? Então, se tu tem pressa, eu vou por um lado. Se tu não tem pressa, eu vou pro outro. Eu fico mais tranquilo de te atender se tu não tem pressa. Porque muitas vezes eu chego para alguns clientes e falo, eu não posso te atender, porque o meu produto não atende a tua necessidade. Não a necessidade de ele alcançar o objetivo, mas a necessidade de tempo. Então, como que funciona o consórcio? O consórcio, ele é dividido por grupos, que cada grupo ele tem um tipo de crédito. E existem mais de 1000 grupos. Né? E todos eles, e o grupo de consórcio ele funciona como se fosse uma associação. Né?
quando abre um grupo, abre como se fosse uma associação, que tem com um conselho, que tem como se fosse uma associação, né? CNPJ, conta, tudo. Tá. Os participantes dessa associação, deste grupo de pessoas, eles pagam a parcela no dia 10. Essa parcela entra dentro da conta deste grupo. A conta deste grupo enche de dinheiro e esse dinheiro é distribuído por meio de sorteio e por meio de lances para quem contribuiu com a parcela. O que a administradora faz? Ela é responsável por colocar pessoas dentro desse grupo, por fazer a manutenção e seguir as regras do Banco Central, administrando esses recursos. Hoje, tudo tem taxa de administração. Fundo de investimento tem taxa de administração, o financiamento tem taxa de administração, né? Então tu vai ver, o banco, quando tu bota teu dinheiro no banco, existe uma taxa de administração, existe uma taxa de administração para tudo, porque ninguém trabalha de graça. Não tem como, né? Existe um custo. Então, essa taxa de administração, ela é 70%, 80% menor do que um juros, do que uma taxa de juros. Então, ela vale a pena tu pagar essa taxa para te ter acesso a um dinheiro mais barato. Então, como existe a possibilidade de contemplação por sorteio e por lance, todo mês os consorciados pagam a parcela, o grupo enche de dinheiro, esse dinheiro é distribuído por meio de sorteio e por meio de lance. Tá? Quantas contemplações tem no mês? Depende do valor arrecadado. Porque todo o dinheiro arrecadado pelo grupo vai ser distribuído. Retira a administração e é distribuído. E é distribuído entre os consorciados. Então tem grupos. Existe o Lazarento, aquele cara que pegou em 60 vezes, vai tirar só lá no 58, 59? Tem gente que paga atrasado para não ser contemplado. Tem de tudo no consórcio. Né? Então o que acontece? Dentro do consórcio, existe uma regra, né? E o consórcio ele é o único produto financeiro que tem lei própria, que começou lá em 2009. Então, o que aconteceu? Todos os consorciados deste grupo, eles serão contemplados dentro do prazo, sem a necessidade de ofertar lance. Então, se eu sei que todos os consorciados serão contemplados por sorteio, dentro do prazo contratado, eu não tenho a necessidade de ofertar lance, dependendo do meu objetivo. A gente sempre vai voltar com o objetivo. Só fala, é que tudo depende do objetivo. E aí, se o teu objetivo é levar 100 meses pagando para ter esse dinheiro lá no final? Tu pode fazer o contrato em 100 meses. Não, um exemplo, né? Que tenho de 100 meses, vou até lá ao final. Tá, mas esse dinheiro ele fez para comprar um carro no final de 6 meses. Não era melhor ele guardar? Pergunta que as pessoas fazem. Isso. O que acontece? O consórcio, ele tem um reajuste anual. E esse reajuste, ele é maior do que o teu dinheiro guardado. Então, no final, tu vai ter pago menos e tu vai ter tido mais crédito. Tem um número base hoje da rentabilidade, mais ou menos, que dá? São duas coisas que tem no consórcio. Existe rentabilidade e existe atualização de crédito. Essa atualização de crédito, ela é no imóvel pelo INCC e no veículo ele pelo INPC. Tá? Então, esse crédito, só que o que acontece? Qual que é a diferença? A diferença é que o que reajusta é o crédito inteiro. E não o que tu pagou, entendeu? O que tu pagou só vai acompanhando aquele percentual. Então, sempre tu vai ter mais atualização do que a tua parcela, entendeu? Proporcional. Uhum. Então, vai chegar lá no final, ainda vai valer a pena tu ter feito um consórcio. Tá? Não digo para te tirar o teu dinheiro do investimento e aplicar em consórcio. Por quê? Tu tem que diversificar. Sim, que é o que todo mundo sempre faz, especialista financeiro. Exatamente. Então, tu investe em renda fixa, em renda variável e tenha um consórcio imobiliário, um consórcio de veículo. O de veículo geralmente para consumo, né? E o imobiliário ou para se alavancar financeiramente ou para aumentar seu patrimônio. Geralmente a gente trabalha muito consórcio com aposentadoria imobiliária, mas eu vou chegar lá. Então, todos os consorciados vão ser contemplados por sorteio. Quem quer contemplar antes, oferta lance. Né? E nós temos 3 tipos de lance. O lance livre, que é como se fosse um leilão. Quem ofertar o maior número de parcelas leva naquele mês. Existe um lance fixo, que é como se fosse um segundo sorteio. E existe o lance fidelidade,
que para nós é a nossa cereja do bolo, é onde a gente contempla a maior parte dos nossos clientes, que a gente chama de lance VIP, onde só pode participar os consorciados que mantiverem as últimas 6 parcelas pagas em dia. Então, nessa modalidade, ela acaba jogando, inclusive, contra a inadimplência do grupo, porque ele blinda aquelas pessoas que não vêm pagando em dia, que vêm picando, participarem. Então, tu só concorre com um número menor de pessoas. Esses 2 lances que eu te falei, a gente chama até de lance zero, porque tu pode até utilizar a própria carta para pagar eles sem a necessidade de tu tirar dinheiro do teu bolso. Bom, o que é um consórcio comparado? Existe uma estratégia que eu falo nesse workshop, inclusive para quem vai lá conhecer como que funciona o consórcio e fazer essa comparação com o investimento. Eu te falei que o consórcio ele é uma linha onde tu vai ser contemplado até o final do prazo. Então pensa que ele funciona como um funil. Se eu entrar na primeira parcela do consórcio, eu vou concorrer com a maioria, todo mundo. Porque não tem ninguém contemplado. Se eu entrar na segunda parcela do consórcio, eu já não diminui vou concorrer, porque algumas pessoas foram contempladas. E essas pessoas, elas não concorrem mais, mas seguem contribuindo financeiramente. Então, significa que, conforme o teu objetivo, principalmente do teu prazo, eu não vou te colocar num grupo inicial, eu vou te colocar num grupo que já andou, para que, organicamente, tu tenha maior probabilidade de contemplação sem a necessidade de... Essa é a diferença hoje de pegar a Fazolo, que é isso aí, né? Ela faz não só uma venda, uma consultoria, uma análise dentro da necessidade. Acredito que seja esse o... Exatamente. Rodrigo, quando tu faz seguro de carro, tu faz com quem? Tu faz com banco ou com corretor? Corretora. Na verdade, corretora. A empresa, na verdade, nem sou eu que mexo lá, mas a empresa já tem com um corretor que ele faz todas as análises, qual o melhor para fazer. Exatamente a diferença entre tu fazer consórcio com banco ou tu fazer consórcio com corretor autorizado. Porque caso do ano, financiamento também, né? Fazer com uma corretora ou fazer com um especialista. No banco, que ele até trouxe aquela informação dizendo que quando tu aplica no banco ali, a taxa deles é maior de administração do que o próprio o consultor de investimentos, né? Então, o que acontece? Quando tu vai fazer o teu seguro do carro com o corretor, tu sabe que se tu tiver um problema às 2 horas da manhã... Eu vou chamar ele para... Vai ligar para ele, dizer, cara, tô aqui no meio da estrada, cara, opa, tá indo o guincho para aí. Tá? Caso contrário, tu ia ter que ficar no 0800... Até alguém atender lá. Né? E aí, a gente até aprender no meio... O que eu digo isso é que na emoção, muitas vezes tu não sabe o que fazer. Então, tu tendo uma pessoa que tu consiga falar, te deixa mais tranquilo. Então, essa é a nossa diferença. É tu conseguir montar estratégias conforme o objetivo de cada cliente. A Fazolo, deixa eu entender. A Fazolo, o que é hoje a Fazolo? A Fazolo Consórcios, ela é uma corretora autorizada que comercializa cotas de consórcio de outras administradoras. Nós trabalhamos principalmente com a HS Consórcios. Hoje a gente tem uma parceria muito forte com a HS Consórcios. A HS Consórcios ela é uma administradora de consórcio do Rio Grande do Sul, de 2 irmãos, que ela é a maior administradora do Brasil hoje. E dentro do cenário da administradora, eles têm 950 corretores autorizados no Brasil e nós somos a 14ª maior corretora do Brasil, né, dentro dessa da corretora, né? Entre as que fazem a intermediação. Da administradora, desse ecossistema da administradora de consórcios. Tu vê que Santa Maria, eu sempre digo, a gente tem talentos, números, coisas boas, né? Porque pega hoje nível, tu vê de 140, tu falou, né? 140 são? 140? 950. 950. Brasil. Isso, Brasil. E o número que vocês estão hoje, então é um destaque, né? Uma Santa Maria, que não é uma cidade tão grande assim, deve ter umas muito mais, em cidades maiores, com um número menor de vocês. Então aqui tem muito talento, né? Santa Maria tem muito crescimento. Eu só vejo um pequeno detalhe, que é isso que eu estou hoje fazendo, e agora nós vamos entrar num detalhe aí, que é o empresário, o empreendedor, ele não se comunica em Santa Maria.
Isso o Carlinhos, ele me fala toda vez, Rodrigo, nós temos que se comunicar, porque nós temos grandes coisas aqui, valorizar e se comunicar. Para isso, nós estamos fazendo dia 26, Júlio, me corrige aí, dia 26, né? Dia 26 de agosto, um evento de network que eu quero fazer muito diferente, todo mundo se apresentando, sair da bolha de sempre os mesmos e trazer empresas para a gente conhecer. Eu estou me surpreendendo hoje com várias empresas que a gente nem imaginava que tinha em Santa Maria. E dia 26, então, vai ser esse evento. Já vou até fazer o convite para ti aqui, eu estava aguardando. Já botei teu nome lá como uma das mesas intermediador. Vai ser um homem ou uma mulher intermediador em cada mesa. E a apresentação de todos os empreendedores são 36, se eu não me engano, 34, 36, já está lotado, já lotou dia 26, então vai estar muito show, já está o convite ali, eu já sabia que tu ia aceitar, não tinha problema nenhum. Quem disse que tu ia aceitar, na verdade, foi a Sandra Ávila, que eu falei, Sandra, eu acho que eu vou ter que colocar junto com o Fazol. Não, me coloca com outro, porque a gente conversa muito, eu quero conhecer mais novos. Aí eu digo, então vamos tirar vocês um para cada lado lá. Então tá montado aí, convite feito, já sei que tu aceitou, e dizendo que só se a tua agenda não der, né? Porque eu tenho um amigo meu de 60 anos, mais de 60 anos, eu era conselheiro do Grêmio, na verdade o cônsul lá e ele era o subcônsul, e ele sempre dizia, Rodrigo, eu adoro a tua, como é que se diz, a liberdade, a democracia imposta, é muito boa, só chega aqui tal coisa e vambora. Ele adorava essa frase. Precisamos de pessoa de comando, né? Eu quero outro presente para ti, Afinitar Sexta, eu quero que tu abra, esse é uma surpresinha bem legal. Do Jefferson. Grande parceiro da Fazolo Consórcios também. Tá, e muito legal essa coisa que ele tá fazendo, olha ali, ó. Olha aí a Fazolo ele trouxe, o pessoal vai chorar do outro programa lá, trouxe um. Olha aí, ó. Esse é pra te enxergar o Careca todo dia em casa. Uma inspiração. E olha ali o que tem ali, nomezinho, a edição já feita do histórica do programa. Tá ali. Isso é para lembrar mesmo. Essa careca de café aqui, ó. Isso é para lembrar mesmo. Isso é um presente da Afinitar, então. E para os empreendedores que estão nos assistindo, eu acho muito legal que eles hoje, têm no mercado, eles colocam a questão de presentear os funcionários, né? Fica tudo a cargo deles, os presentes. É um plano que ele tem para a empresa e é muito legal. É muito legal isso, muito legal. Nós e para clientes também, né? Eles fazem planejamento. A gente é cliente da Afinitar. Sensacional o atendimento deles, eles levam no momento, na hora certa. São muito rápido, né? Muito legal. E eu fiz um plano com ele diferenciado que eu pedi para eles, que é para não esquecer as datas da Dona Jaque, aniversário, casamento, então eles já estão tudo programado lá e a sexta de manhã tá chegando lá e eu não vou ter mais problema na minha vida. E aí, come junto. Eu não vou ter mais problema na minha vida. Estratégia. Falando nesse detalhe, para complementar isso, tem outro presentinho aqui, ó, que é da Michi dos Óleos. Tá? Não é óleos, é óleos. E ela, eu acho que é uma vela aromatizada que ela mandou. Não, o que é? Que é pra botar no nariz aqui. É o inalador. Inalador tem ali. A Julie me olha muito apavorada, mas eu não enxerguei daqui, sempre vem presentes diferentes, né? Olha aí, ó. Deve ser um... Isso daqui lembra a infância, né? Do Vic vai propinar. Mas isso daqui é mais gostoso. E é principalmente para renite, assim, ela disse que para usar quando tem. Que funciona mesmo. Então é um presentinho que ela veio. Vim pra cá já metendo a mão pra ver se eu consegui, se eu tinha um Sorinã, né? Eu tava com o nariz trancado, não achei. E o mais especial de todos, que o pessoal sempre me pergunta, só que como é que essa pressão do negócio toda hora e muitas vezes final de semana dá aquela batida, aí vem aqui o Viver Mais Suplementos. Porque suplementos o pessoal sempre pensa, né, que suplementos é só para fortinho. Eu gordinho assim não tomo, não é os suplementos. O que é isso aqui? Os suplementos, a Mais Suplementos é justamente aquela vitamina. Eu, quando tô meio cabisbaixo, difícil estar cabisbaixo, né? Mas cansado, eu tomo aquele Mais Suplemento ali, eu já reativo de novo. Esse aí é para te botar, Viver Mais Suplementos, né? Viver Mais Suplementos. Ela me cobra muito que eu erro as palavras. Esse aí é para te botar na língua. Uma gotinha tu bota na língua, é tanto para garganta quanto a irritaçãozinha, algum problema, como para mau hálito também. Não sei se ela me chamou que eu tava com mau hálito para usar. Você quer me dizer alguma coisa? Eu não sei se ela a identificação dela. Mas é para colocar na boca, a gotinha. Aqui, ó. Tu pode colocar na mão também e pode botar na boca. Tu vai ver que a sensação fica gostosa, né? Ela fica... E é muito mais. Viver Mais Suplementos. Acertei? Muito bom. É o presente deles. Não, e aqui a gente faz ao vivo, né? Testa pra ver se realmente a coisa é boa. Bem.
Viu? Gostei desse negócio. E ela entrega em casa também, tá sempre fazendo. É muito legal. Ela, Mas isso aqui é melhor que chiclete. e o legal é muito pô. bom. E mais saudável, né? É. Tu sabe que ela é muito legal a história dela. Ela iniciou muito pequenininha, totalmente desorganizada. Ela fez a primeira imersão, cresceu muito e hoje ela disse assim, Rodrigo, o patrocínio eu tenho que entrar, porque eu quero ser conhecida, muito organizada. Viver mais suplementos, pode levar aí. Ela entrega em casa, o negócio dela vai por entrega direta, tu faz o contato, tudo. Exatamente. Mas é isso aí, nós estamos chegando então na nossa reta dos 10 minutos, né, Julie? Nossa, já? Eu nem te falei, então deixa eu... Eu ia dizer, pode complementar o... Nós pensamos semelhante, e isso daí me chamou muita atenção, porque a gente ainda não tinha tido um bate-papo desse, sem falar... Não nos conhecíamos pessoalmente, né? No dia 30 de agosto, vai ser um mês movimentado para o negócio de Santa Maria. O que eu fiz? Eu gastava muito dinheiro com brinde. A gente tem em torno de 200 novos clientes por mês. A gente não tem loja só em Santa Maria. A gente tem loja em Pelotas, Uruguaiana, Rosário. E aí é muito cliente, eu não consigo... um brindezinho não... E o custo, né? Não agrega muito ao teu negócio. Eu dizia, cara, eu preciso fazer algo pro Rodrigo que eu consiga colaborar com o teu crescimento. Nem que seja um pouquinho. E aí a gente começou a pensar, né? Também a gente fiz até alguns cursos fora e vi lá o que estava acontecendo nos Estados Unidos e disse, cara, vou trazer para cá. O outdoor veio dos Estados Unidos. É? Uma viagem que eu estava fazendo Dona Jaque lá em 2013, eu acho mais ou menos. Muito advogado usa outdoor nos Estados Unidos, né? E aí Dona Jaque olhou, olha a quantidade do pessoal na foto. Eu vou levar isso para Santa Maria. Porque eu digo que a gente não inventa roda, a gente reinventa, né? Claro. E aí eu trouxe de lá esse desafio, essa inspiração. Por isso que eu gosto de viajar para trazer inspiração. E estou te trazendo aqui o convite do Faz Business. O que a gente faz? Nós fazemos negócios. Então, por isso, Faz Business, né? Unindo o Faz clientes. Business, ele é um evento exclusivo para clientes Fazolo Consórcios. Exclusivo para clientes Fazolo Consórcios. Na primeira edição, a gente está fazendo a cada 3 meses. Na primeira edição, nós conseguimos 63 empresas foram lá e se conectaram e conseguimos agregar valores para o negócio delas. A Sandra... por meio de uma rodada de negócios, uma dinâmica de cadeira quente, onde as pessoas falam sobre o seu negócio, depois elas vão para a mesa, os outros empresários sentam, falam sobre prestam atenção naquela empresa, né, no artista daquele momento da mesa, depois rodam, depois mais pessoas se apresentam, depois roda de novo, para que todos consigam se apresentar e conhecer as empresas. E se conectar. Então tá no mesmo pensamento do nosso evento do dia. Então, e tu já tá mestre nisso, então. O meu maior presente, o meu maior brinde para os meus clientes é eles terem um evento gratuito de conexão com outros clientes. Muito legal. Nesse evento, nós estamos buscando conectar 100 empresas e vindo de outras cidades, de Uruguaiana, de Pelotas, para que eles consigam também entrar no mercado aqui e que nós consigamos ter referências para entrar nas outras cidades, né? Muito. Uruguaiana, nós vamos ter que fazer uma parceria boa lá. É uma das lojas que mais vende Uruguaiana. É muito forte lá em Uruguaiana. Uruguaiana é forte, né? Uruguaiana é forte. Não, a loja vende. E até, inclusive, a imersão em novembro vai ser em Uruguaiana. E, se eu não me engano, agora em setembro tem que ministrar uma palestra lá, porque o pessoal me pediu, porque Uruguaiana está bem carente nesse sentido de treinamentos. Então, eu acredito que em setembro eu estou indo ministrar uma palestra e em novembro sai uma imersão em Uruguaiana. Também vamos conversar negócio e a Fazolo entra junto, a parceria entra junto lá e fizemos agregar alguma coisa e movimentar isso aqui. Talvez levar essa tua ideia, Faz Business, misturar com a imersão. Pessoal, estão vendo o que é empreendedorismo, né? Nós estamos no programa aqui e já estamos curtindo o negócio. Para vocês entenderem como o meu dia a dia é assim, para vocês entenderem como é que é o empreendedor, é isso aqui. Vamos juntar o Faz Business em Uruguaiana com a imersão. Vamos fazer algo, nós vamos conversar sim. Levar o pessoal, porque precisa dessa sistemática. E justamente naquela tua ideia de sair dos que sempre aparecem, né? Exatamente. Porque aqui eu tenho depoimentos de pessoas que nunca participaram de um evento, nunca foram convidadas para participar de um evento de network e foram para lá, pararam para se conectar com outras, né? E aprenderam a se conectar, porque antes de começar, a gente explica,
Fale isso sobre sua empresa para ser mais objetivo e tu conseguir mostrar o que tu faz. Então, olha, foi assim, ó, a realização e ver que os nossos parceiros, eles fizeram negócio e eu consegui agregar realmente, né, com o teu negócio, para mim foi a realização. E a segunda edição agora é dia 30 de agosto. Muito show, então tá inclusive divulgado aí, pessoal, tem que comprar um consórcio para poder ter acesso ali. Por isso que a Sandra me falou, foi hoje, antes de eu vir para cá de manhã, que eu fiz o convite para ela também para ir para lá. E ela me disse assim, Rodrigo, eu acho que tu já compra um consórcio dele, pode ser um pequenininho para tuas filhas, do carro ali, só pega para uma delas lá, e aí tu já vai participar do... E eu disse pra ela, não, já fazer, eu chamei o Fazolo para cá, porque justamente eu tô negociando com ele consórcio, eu disse pra ela, tá tranquilo, nós estamos... E eu era um cara anti-consórcio, mas eu também vou diversificar, então alguma coisa eu deixo no consórcio devagarinho, outra coisa, então é isso que tem que fazer. Porque a diferença do consórcio para os outros investimentos é que o Fazolo só não tem solar comigo, mas eu tenho consórcio com ele agora. Ó, viu? Olha aí. Olha só. A diferença do consórcio para os outros investimentos é que tu não precisa ter um aporte financeiro para começar a ter rendimento. Tu precisa pagar uma parcela. Digo, para te investir no imóvel de R$200 mil, tu precisa ter R$683 por mês. Para um imóvel, para um terreno, que tu pode até antecipar do que tu quer, né? Porque vai ser sorteado, vai que seja na sorte sorteio, tu antecipa. Isso, mas tu vai ser antecipado. Claro, exato. As nossas estratégias lá, eu não vou querer que tu seja o último contemplado, né? Então a gente usa de estratégias de grupos, de negócios, de entendimento, de estudo de grupo, para conseguir a melhor situação para o teu objetivo. Olha aí, muito legal, nós estamos na reta final, nossos 5 minutos agora, né, Julie? Quem está nos ouvindo, então, só para as pessoas entenderem, ou quem está na TV Diário, ou quem está na Rádio CDN, ou nas plataformas digitais, principalmente o Spotify, né? Está sendo muito ouvido o programa. Eu sempre digo, eu tenho o número 1 dos ouvintes, número 1 é o Thales Schmidt, que ele sempre manda, e é engraçado, né? Ele parece que não acompanha minhas mídias, porque ele vai lá e me manda uma pergunta sempre, quando é que passa, Rodrigão, o programa? Eu digo, pô, tu não tá me acompanhando aí? Então é o ouvinte número 1 sempre pelo Spotify. Nós temos no final do programa, eu sempre coloco a mensagem oficial que tu vai passar para as pessoas, que é o que vai para as mídias sociais. Então e aqui uma dica de marketing, pessoal, fazer um collab funciona muito. Só para vocês terem uma ideia, nós acabamos Júlio, depois tu anota aí, que Uruguaiana nós vamos fazer o Faz Business junto com a imersão, nós vamos fazer o evento lá junto. Então já anota aí, porque vai ficar uma coisa muito legal. Uruguaiana, quem está ouvindo de Uruguaiana vai se transformar, porque nós vamos mudar a Uruguaiana na área do empreendedorismo. Nós vamos tocar o horror em Uruguaiana. Alô, Uruguaiana! Então vamos para Uruguaiana. Uruguaiana, que Quaraí é um bairro de Uruguaiana, que Uruguaiana é um distrito de Alegrete, não é isso? Então, essa tua mensagem, e para o pessoal marketing, pessoal, é isso aí. Nós vamos, só para vocês terem uma ideia, o que a gente faz? A gente faz a postagem na minha rede, com um collab no Diário, que é uma potência, com mais de 100 mil seguidores, um alcance grande, e mais o collab junto contigo. Então, nós três vamos fazer isso, dá uma audiência muito boa e leva. Isso se chama marketing, isso é levar a audiência para as pessoas. 1 minuto e meio, mais ou menos, a Julie prepara, sem pressão nenhuma, a tua mensagem pessoal, profissional, o que tu acha legal de transmitir, que é o que vai para as mídias oficiais chamando para o programa. Que é uma chamada, então. Uma mensagem. É uma mensagem. Um pitch de venda. É uma chamada que tu tem que falar ou para as pessoas ou para o negócio, que é isso que transforme, que faça as pessoas visualizar o Fazolo transmitindo algo para elas. Vende mais quem aparece mais, quem se comunica mais, quem ouve outros empreendedores, porque eles vão te passar a experiência que tu necessitas para chegar nos teus objetivos. Tubarão anda com tubarão. Tubarão escuta tubarão. Por isso que eles andam juntos. E nós temos que ser mais unidos para que a gente consiga fortalecer a comunidade que está à nossa volta e, com isso, ajudar os nossos parceiros, os nossos colaboradores e a nossa família. Porque é isso que faz a vida valer a pena. É tu estar no meio de pessoas que querem o teu crescimento. Então, se você parar 1 hora do teu dia para escutar empreendedores falando,
tenho certeza que vai enriquecer o seu conhecimento e te dar uma direção para alcançar os seus objetivos. Muito bom. É isso aí para as pessoas, realmente é o que eu sempre falo, né? Encosta naquela pessoa que tá, não é por dinheiro ou coisa, encosta naquela pessoa que está acima de ti, que tu vai aprender, tu vai errar menos, vai te dar um caminho, tem que aproveitar esse sentido aí. Pode fazer teu último merchanzinho aí, bem tranquilo, só deixando a mensagem para as pessoas para ir lá no negócio, né? Na Fazolo, visitar, fazer um... Fazolo Consórcios, então, para quem é? Nós atendemos pessoas físicas e jurídicas que querem se alavancar financeiramente ou adquirir bens de forma simples, econômica e segura. Simples, porque você que escolhe o seu crédito, prazo e parcela. Segura, porque o consórcio ele não é influenciado pela volatilidade do mercado. E econômica, porque os nossos clientes, eles economizam até 70% comparado a financiamentos tradicionais. Então, se você quer realizar algum objetivo, faça consórcio e acesse o nosso site fazoloconsórcios.com.br e faça uma simulação online e descubra que o seu sonho está um passo de distância e que ele é mais barato do que você imagina. Show de bola, então estamos encerrando o nosso programa para vocês verem que aqui eu fiz ele fazer um marketing para ver que é positivo e depois a gente vai conversar os patrocínios futuros do programa. Gente, essa é a jogada do empreendedorismo para vocês entenderem. Show de bola, agradeço todo mundo que nos acompanhou, agradeço o convite, Fazolo, foi um prazer conhecer aqui, não tínhamos conversado ainda pessoalmente, né? Mas são duas empresas que estão sempre na mídia, muito, graças a Deus, conhecidas em Santa Maria. E é isso, agradeço a todos vocês que ouviram e encerro esse programa com a minha velha frase: fiquem com Deus. Aí.